estamos aqui para fazer um vídeo sobre o tema de GUI, interface gráfica de usuário. Eu sou Vinícius. Eu sou o Thales. Agora vamos abordar esse tema. Primeiramente, o que é a GUI? É um tipo de interface que permite ao utilizador a interação com dispositivos digitais por meio de elementos gráficos como ícones e outros elementos visuais. Sua antecessora, a interface de linha de comando, foi criada pela Xerox, mas só se tornou um produto por meio da Apple. Essa interação é feita geralmente por meio de mouse ou teclado. Com isso, conseguimos selecionar símbolos e manipulá-los para um resultado prático. Eles são chamados widgets e são organizados em kits. Para Windows, temos apenas o ambiente gráfico padrão. Nas versões Windows Vista e Windows 7, temos o Windows Aéreo. Já para o Linux, temos vários ambientes gráficos para prover a funcionalidade do objeto do ambiente gráfico. Existem programas como o G.org e o Xfree 86. Agora um pouco sobre a sua história. Os precursores das interfaces de usuário foi inventado por pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Stanford, liderados por Douglas Engelbart, durante a década de 1960. Eles desenvolveram as hiperligações de texto, manipulados com o Mauser para o NLS, que foi o primeiro sistema a utilizar Mauser. Já Ivan Sutherland desenvolveu um sistema baseado em ponteiro, chamado Scatterland, em 1963, que usava uma caneta de luz para guiar e manipular os objetos em desenhos de engenharia. Na década de 1970, o conceito de hiperligação foi posteriormente refinado e estendido por pesquisadores da Xerox PARC, que foram além da interação de texto, usando uma interface gráfica como principal no computador Xerox Alto, que teve influência nas maioria das interfaces dali por diante. A interface de usuário da PARC consiste de widgets gráficos com janelas, caixas de opção, caixas de seleção e ícones. Ela utiliza um ponteiro em adição ao teclado. Nesse sistema PARC, nasceu o primeiro modelo baseado somente em interface gráfica, o Xerox 8010 Auto Information System. Em 1979, iniciado por Steve Jobs e liderado por Jeff Haskin, os times de desenvolvedores da Lisa e do Macintosh na Apple Computer continuaram a desenvolver ideias da Xerox. O Macintosh foi lançado em 1984 e representou o primeiro sucesso a utilizar uma interface gráfica. Ele utilizava uma metáfora em que os arquivos eram como folhas e papéis e os diretórios pareciam pastas de arquivo. E havia o conjunto de utilitários, como calculadora, bloco de notas, despertador e a lixeira de arquivos. Na década de 1990, a adoção da plataforma PC popularizou os computadores entre as pessoas sem treinamento formal do equipamento. Isso criou um grande mercado que podia explorar a oportunidade de interfaces de uso fácil. Também o desenvolvimento de tecnologia gráficas com mais bits de cor por pixel e placas de vídeo mais rápidas que favoreceram o desenvolvimento de sistemas mais sofisticados. E uma das últimas inovações foi os recursos 3D, que são a última cartada, que agora se adaptam aos dispositivos portáteis
e operadores de toque de tela com o dedo, que seria o touch. E agora o próximo tema com o Thales. Falando agora um pouco sobre o INP. O INP, bem resumidamente colocando, ele seria uma combinação de alguns componentes que formam a interface gráfica com o usuário. No caso, o INP ele tem uma série de itens que são colocadas de certa forma na tela, que forma a visualização onde o usuário consegue interagir com o computador. Falando um pouco sobre esses componentes, eles seriam a janela, os ícones, os menus, os ponteiros e, no caso, o dispositivo que dá controle para os ponteiros. A janela, como todo mundo sabe, ela serve para executar um programa específico. Os ícones, eles servem como se fosse uma espécie de atalho, onde encaminha o usuário para algum outro arquivo ou algum outro programa ou coisas assim relacionadas. O menu ele seria um sistema de seleção, onde ele mostra uma série de ícones, onde o usuário consegue interagir e escolher o que ele quer. O ponteiro seria, por exemplo, o símbolo do mouse na tela, que aparece e o usuário, através de um dispositivo, né, ele consegue controlar esse ponteiro. Agora, as partes do sistema são o gerenciador de janela e os sistemas de janela. No caso, o gerenciador de janela, ele, como o próprio nome diz, né, ele gerencia as janelas dentro de um sistema. O sistema de janela, ele controla a aparência e a forma como as janelas são colocadas na tela, né? Geralmente ele é mais utilizado no desktop. O sistema de janela, ele é um componente dentro da interface gráfica. Ele oferece suporte para o gerenciador de janelas, para alguns componentes gráficos, normalmente alguns mais básicos, para o mouse, teclado, e no caso o apontador, que seria a imagem que aparece na tela que interpreta o mouse. O sistema de janela ele é um componente que permite que cada aplicação abra em sua janela individual e assim permite para o usuário trabalhar com diversas janelas ao mesmo tempo. Falando um pouco sobre o ambiente desktop, o ambiente desktop ele é conhecido também como metáfora do escritório. Ele tem como intuito, né, ele trata a tela principal, a tela onde o usuário interage, como se fosse o escritório físico dele, onde o usuário consegue colocar pastas, arquivos, consegue manipular esses arquivos, né? Ele contém a funcionalidade de abrir as janelas, funcionalidade também de clicar e arrastar, onde o usuário consegue mover. Basicamente é essa, é uma forma de trazer o escritório real para o computador, através de janelas e botões. O ambiente desktop ele é composto por ícones, janelas, diretórios e widgets. Falando um pouco sobre a importância, em questão à qualidade da interface gráfica, você consegue ter uma interação melhor do usuário com o computador, consegue ter maior facilidade de manipulação, consegue tornar ele mais intuitivo para o usuário, onde o usuário consegue interpretar com mais facilidade e às vezes manipular, né, o próprio sistema com maior facilidade. Então não precisa ter toda aquela complicação, processos que eram feitos com mais demora, você consegue fazer com mais agilidade.
Por enquanto é só. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistirem.